todos. Antes de mais, começar por um agradecimento devido ao Luís Quimaide, à Bussolatec, ao Senado Federal do Brasil, ao Dr. Danilo Barbosa Oliveira, pelo convite para estarmos aqui. É verdadeiramente fascinante estar convosco em pessoa e não só através de um computador, como já tínhamos estado. Acho que a inteligência artificial não substitui tudo e a relação pessoal, como disse o Wade agora, é a pedra de toque de tudo isto. Eu tinha pensado, enfim, que uma maneira simpática de agradecer ao Luís era chegar aqui e dizer, eu gosto mais do nome do painel que nos deu em inglês, o esforço da Assembleia da República, porque é verdadeiramente um esforço que estamos a fazer. A maneira simpática de retribuir essa atenção era chegar aqui e dizer, bem, não temos grande esforço, portanto, obrigado e vamos almoçar todos. Era bastante mais simpático, mas acho que isso era um bocadinho cobarde da nossa parte. A Sara seguramente não é essa pessoa e eu esforço-me por não ser, portanto... Estaremos aqui uns minutos só para vos dar conta do estado da arte daquilo que o Parlamento Português tem feito nesta área e daquilo que também não tem feito. Também tinha pensado não apresentar não fazer uma apresentação, mas achei que obrigar-vos a ver a minha cara nestes ecrãs todos era capaz de ser uma tortura grande demais, de modo que apresentei-vos 2 ou 3 imagens para vos contar a história daquilo que temos feito ao longo destes anos. E a verdade é que, ouvindo-vos falar sobre tudo isto, fico um bocadinho esmagado, quer pelo conhecimento que está nesta sala, quer pela experiência que tem, quer por me sentir aí, acho que estamos todos como na cena inicial do 2001 Odisseia no Espaço. Acho que o nome no Brasil é semelhante e em inglês é fácil de traduzir. Quando estamos naquela cena inicial em que chega o monolito, a inteligência artificial, e nós estamos todos a tentar aprender como é que se usa esse instrumento para de repente darmos o salto para o espaço que ainda não demos. No Parlamento Português, em particular, e voltando ao que nos traz aqui, nós estamos genuinamente nessa cena inicial. E numa nota muito pessoal, eu trabalho há quase 30 anos na Assembleia da República e sinto-me perante tudo isto como aquele taquígrafo que está ali. Aquela imagem é uma imagem que está na nossa sala do plenário, é uma imagem do primeiro Parlamento Português, que fez 205 anos na segunda-feira, a 26 de janeiro, e as primeiras Cortes Gerais tinham ali sentado na mesa um senhor de casaco castanho que era o taquígrafo, e foi a primeira coisa que eu fiz no Parlamento, foi ser taquígrafo, redator. Já era jurista, já era licenciado em Direito, mas foi aquilo que fiz durante 6 anos. E sinto-me, dizia isto ontem ao almoço, como uma pessoa que escrevia com uma pena aquilo que os deputados diziam, para de repente estar num mundo em que tudo é transcrito automaticamente, indexado, resumido, baralhado e entregue de forma direta. Portanto, acho que há aqui um salto epistemológico, designadamente com os microfones que eu tendo a agredir, há aqui um salto epistemológico que eu sinto-me como aquela pessoa que está sentada ali atrás. Pequena curiosidade para fazer aqui uma nota para o Brasil, que aquele senhor que está ali encarnado, que é o arcebispo de São Salvador da Bahia, era o presidente do Parlamento e do primeiro Parlamento português, Vicente da Soledade. Portanto, ser um brasileiro que presidiu ao primeiro Parlamento português não deixa de ser curioso. Mas é assim que eu me sinto. Não obstante, é verdade que nós não estamos assim. Eu já não sou aquele taquígrafo, não ando de colãs como eles andavam. Sinto-me como uma pessoa que devia estar nesta cadeira. É o trono do nosso rei da altura, Dom João VI, que tinha se exilado para o Brasil com a família real porque estávamos sob invasão francesa em 1808, e percebo bem que ele tenha cá ficado até 1821, muito depois dos franceses terem saído de Portugal, porque é uma terra que nos acolhe, e era uma maneira de vos agradecer também, era de dizer-vos que é a única coisa que tenho em comum com o rei Dom João VI é querer ficar nesta terra. Portanto, se eu ficar por aqui mais uns meses, não estranha. Inteligência artificial, vamos a isso. Estamos parados, estamos em 1821, não estamos. Temos feito alguns esforços, alguns coordenados, outros menos. Isto, na apresentação que partilhei convosco por WhatsApp, é um vídeo de um canal de televisão, de um dos principais canais de televisão português, que descreve de forma mais ou menos detalhada aquilo que é o sistema de transcrição automática que nós já temos há 2, 3 anos, feito dentro da nossa casa, com uma aplicação de uso livre, mas transformada por nós e para nós. Somos proprietários, portanto, quer dos dados de gravação digital que temos desde 2009, quer do resultado de tudo aquilo. Não é diferente daquilo que os outros parlamentos descrevem, não vos vou amassar com detalhe, podem ver a apresentação. Tem 2 curiosidades. Uma é ser feita por nós e sermos proprietários de tudo aquilo. Segundo, é a consequência de uma tese de mestrado de um colega nosso, que pensou aquilo, que sonhou, que imaginou e que depois implementou com um grupo de trabalho transversal. Portanto, esta é a primeira utilização da inteligência artificial que temos diariamente e que faz com que o nosso diário da Assembleia da República, os nossos resumos, tenham passado de uma média de 3 horas de trabalho para cada 15 minutos de transcrição para uma média de 1 hora e pouco, com uma tarefa diferente, que já não é transcrever, mas sim,
corrigir, rever. Eu fui redator há muitos anos, eu sinto bem o que é o processo de, quando estou a escrever, já estar a rever, portanto o meu cérebro está a filtrar e teria alguma dificuldade em passar para esta etapa. Mas a verdade é que tornámos mais eficientes e mais produtivos e conseguimos ter o diário pronto no próprio dia e temos transcrição de tudo o que se passa nas reuniões de comissão, e são muitas, e portanto aí temos uma vantagem já grande. Mas este é apenas um aspecto, temos outros, e esta imagem um bocadinho, desculpem, eu não sei se no português do Brasil se usa pirosa, mas é uma imagem um bocadinho pirosa que o ChatGPT fez há bocadinho enquanto vos ouvia, para dizer o que é que estamos a fazer também. Estamos a trabalhar no processo legislativo orçamental, ainda não temos um processo legislativo completamente a utilizar os recursos da inteligência artificial, vamos ter o processo legislativo do Orçamento do Estado ainda este ano, a partir de julho, enfim, com um fluxo que permite a utilização da inteligência artificial, sobretudo vai permitir aos deputados e aos assessores, quer da Assembleia, quer dos grupos parlamentares, trabalhar, estudar, analisar, rever eu escrevi para não me esquecer, 2.193 propostas que os nossos deputados apresentaram em 5 dias e que têm que votar nesse período de 5 dias. E, portanto, eu diria que é humanamente impossível saberem o que estão a votar. Votam pela cor da proposta. Se é do partido A, voto contra. Se é do meu partido, voto a favor. Eu acho que a inteligência artificial nos vai ajudar a termos, pelo menos, uma análise mais cuidadosa, detalhada, para além da parte externa, da dimensão externa da comunicação. Temos o processo legislativo todo mapeado, todos os fluxos estão preparados para que as pessoas que melhor do que eu sabem trabalhar a técnica nos deem as ferramentas para conseguirmos trabalhar mais rapidamente e darmos essa informação mais rapidamente. Portanto, como vos digo, em julho teremos esse processo legislativo trabalhado, mas mais importante, e pegando naquilo que o Wade dizia, espero que não se importe de me referir assim de forma direta, temos um roadmap que construímos, começou a ser construído a semana passada pelo Conselho de Administração da Assembleia, com a definição de um comitê executivo que já vai ter políticos, porque queremos envolver a classe política desde o primeiro momento, pelo menos não vão poder invocar ignorância, com alguma sorte vão fazer aquilo que nós queremos, mas enfim, temos a parte política envolvida, vamos ter uma equipa pluridisciplinar envolvida também, para que, como vos digo, a parte interna e a parte externa da comunicação estejam a caminhar para e passo, e portanto vamos definir áreas de intervenção imediata, aquelas em que temos um resultado. Enfim, eram os low-hanging fruits, creio que se falou ontem, esses, os do meio da árvore e os de cima da árvore, vamos ter isso pronto dentro de muito pouco tempo. Vamos ter, obviamente, regras próprias definidas sobre ética, responsabilidade, sobre rastreabilidade dos dados e, sobretudo, uma coisa que é muito importante para mim, creio que para todos, que é a propriedade dos dados e dos mecanismos. Não podemos ficar reféns de um fornecedor externo que, de repente, nos corta acesso àquilo que é o nosso maior bem, que são os dados e a nossa reputação. E com isto pego numa conversa que eu e a Sara vinhamos a ter desde Lisboa, e é um caminho longo desde Lisboa, portanto tivemos tempo para debater isto. Nós temos que ser proprietários dos nossos dados, porque não podemos admitir que alguém use aquilo que para mim é o bem mais poderoso da Assembleia da República, como de qualquer Parlamento, que é a imagem da Assembleia para dar uma informação falsa ou falseável. E isto é uma faca de dois legumes, é um problema, porque nós somos, e eu gabo-me disso nestes 30 anos, um Parlamento transparente, tudo está disponível no nosso site, todo o processo legislativo, desde o documento menos importante até ao momento mais importante, está disponível no site, designadamente os vídeos do canal Parlamento, mas podem ser utilizados de uma forma nociva pela inteligência artificial. Eu não tinha essa noção, confesso, provavelmente já têm todos, de que um vídeo do canal Parlamento que nós disponibilizamos pode ser utilizado pela inteligência artificial para estudar aquele deputado, aquela deputada, a voz, a maneira de vestir, a maneira de falar e fazer um deepfake. Enfim, eu já vi um deepfake há muitos anos, acho que o primeiro que vi foi com o presidente Barack Obama a dizer coisas inacreditáveis, que ele nunca diria, isto já foi há 7, 8, 9 anos, isto pode ser feito todos os dias e vai pôr em causa, sobretudo porque neste percurso de 8, 9 anos, aquilo que era inacreditável em 2008 já não é hoje. E, portanto, se calhar uma pessoa que veja hoje um presidente de um país dizer coisas que vão ao contrário da sua agenda política, já não tem tanta certeza como eu tive em 2008 que aquilo não era verdade, que não podia ser verdade. E, portanto, temos que ter algum cuidado nisso e começar a utilizar a inteligência artificial também para defender aquilo que é a nossa propriedade e impedir o que são as digital twins, é um conceito fantástico que eu não tinha. E isso vai ter que estar muito claramente nas nossas regras. Pegando numa expressão quase para acabar daquilo que é a área informática, nós não queremos ter o human in the loop, nós não queremos ter o humano na roda, nós queremos ter a máquina na roda, porque nós temos que estar à volta da máquina, nós é que temos que controlar a máquina. E com isto termino, porque, enfim, a Sara terá coisas muito mais interessantes do que eu para vos dizer, com um conceito que eu não tinha até a semana passada, e peço desculpa, provavelmente todos já tinham esse conceito, eu só o aprendi no fim de semana, e daí ter esta imagem, mais uma vez, da ficção e da ficção norte-americana, que me alimenta diariamente, uma série fantástica que eu não sei se já viram, chamada Pluribus. Eu ainda não acabei de ver, não vou dar spoilers, como se costuma dizer, há de haver uma palavra em português para isto, mas enfim,
Não, pluribus sim, e ligado intimamente aos Estados Unidos, mas a parte do spoiler, não vou estragar a vossa série. A série basta dizer-vos que, por um conceito estranho, e a premissa é boa, há 12 humanos que se veem no mundo praticamente sozinhos, porque todos os demais humanos funcionam como se fossem inteligência artificial. Dão-nos tudo aquilo que nós queremos, mas sem personalidade. Esta é basicamente a premissa da história. E a meio de um episódio do sexto, uma humana que ainda é humana, que não está a funcionar como inteligência artificial, diz, e eu vou dizer em inglês primeiro, porque não sei qual é a tradução para português, para se defender, I've got agency. E eu não sabia o que era o conceito de ter agência. É a tradução literal, I've got agency. Ela repete isso muitas vezes. E fui ler e fui perceber o que é que... Ou seja, eu percebi pelo contexto o que é que significava, fui perceber. E, portanto, ter agência é ter critério, é ser dono da decisão, é ser responsabilizado pela decisão, é assumir aquilo que é bom e que é mau na nossa decisão. E pegando um bocadinho naquilo que o Ed dizia, e é muito difícil suceder a uma talk, a uma conversa como aquela, mas creio que, de facto, estando nós a começar e aprendendo com os vossos passos, os bons e os maus, sobretudo os maus, creio que é esse que é o nosso segredo, é manter a propriedade das decisões, a responsabilidade das decisões e nunca deixar que a máquina faça... Eu sou, confesso-vos, um estrutural preguiçoso e, portanto, acho que a inteligência artificial é maravilhosa para me tirar trabalho. No que eu não posso ser preguiçoso é no processo intelectual de pensar a máquina que decida por mim. Isso não pode acontecer, porque no dia em que isso acontecer, então não há um entre muitos, como a expressão latina diz, e nós seremos apenas, como a própria série indica, todos iguais, todos sem critério, todos sem personalidade. E isso eu acho que é o que distingue um Parlamento de qualquer outro órgão de soberania. É o caráter, é a personalidade, são as forças de confronto que dão uma solução no fim. E por muito que sejam escuros estes tempos que estamos a viver mundialmente, sim, estou de acordo consigo, o segredo está ali, está em mantermos o nosso caráter dentro da máquina, está em ensinar a máquina a respeitar o nosso caráter e a tirar-nos algum trabalho, mas não todo. E basicamente estas eram as questões filosóficas que vos trazia. Passo para a Sara, que muito melhor do que eu poderá dizer aquilo que estamos a fazer. Obrigada. Eu pensava que ficávamos por aqui. Não? Por mim terminava já. Ok. Só para tentar explicar um bocadinho o que é que nós estamos a falar aqui, o que estamos a tentar fazer na Assembleia da República em Portugal, e vamos falar um bocadinho dos eixos prioritários que o João já tocou neles, já falou também do processo legislativo orçamental. Este é um projeto o qual eu não acompanho diretamente ou a transcrição automática, mas há uma série de outros projetos que estou envolvida e que acho que é interessante. Mas voltando um bocadinho atrás, e porque estamos numa altura em que a reflexão tem que ter o seu tempo e temos que parar e pensar o que é que vai acontecer aqui daqui para a frente, só alguns fun facts. A parte da origem do termo spam nos e-mails, que é uma coisa que na cibersegurança nós utilizamos tudo, que surgiu de um sketch do Monty Python, que é uma das séries que eu mais gosto. Ou então o primeiro bug de computador era efetivamente um inseto de verdade, e eles estão-se a rir porque eles sabem bem estas histórias, onde Grace Hopper, que foi uma pioneira da ciência da computação, e quando falam muitas vezes que as mulheres não estão na informática, não é verdade, nós começamos, tá? Portanto, ela colocou o inseto no livro de registros com a nota primeiro caso real de bug encontrado, e foi assim que nasceu o termo de debugging. Ou a Torre Eiffel, que no verão é 15 cm mais alta, que são sempre algumas particularidades, por causa da relação, é sempre uma relação interessante entre a tecnologia e a natureza, e agora com a inteligência artificial é a relação entre a tecnologia e os humanos. Mas também uma imagem que eu me lembro sempre quando estou a falar de tecnologia, que foi uma notícia que surgiu em 1998, portanto há 2 ou 3 anos atrás, que foi a Nokia que lançou um telemóvel com uma mensagem de texto, e a capa do jornal, que não aparece aqui, parece bruxaria. Como seria agora esta capa de jornal transformada para os dias de hoje? E depois um especialista que alerta que quem não tem o curso de datilografia ficará de fora do mercado de trabalho. Ou seja, não estamos a falar de há tanto tempo assim, e como as coisas evoluíram de uma forma tão rápida.
Portanto, o que é que nós estamos... A evolução é de tal forma rápida que nós, neste momento, já estamos a falar de inteligência artificial nos parlamentos. Como é que vamos transformar os parlamentos com o uso da inteligência artificial através da transparência, da fiscalização, da confiança pública, porque apesar de, e no caso do Parlamento português, o impacto, por exemplo, de um ataque, seja via o uso de inteligência artificial ou não é muito mais do que reputacional, e um órgão de soberania o que tem de bom é a sua reputação. É importante criar esta confiança pública numa instituição democrática como é um Parlamento. A IA como ferramenta complementar, e nestes dias nós ouvimos falar de todos os projetos que estão a ser desenvolvidos a nível internacional. Há uma abordagem holística da tecnologia, onde nós temos a governança, os dados, o talento, a segurança, que são essenciais para a adoção de ética e a cultura da IA, e a resposta sempre aos desafios contemporâneos, que o Wade falava agora, que este é que é efetivamente o grande momento que temos que pensar o que é que vai acontecer a seguir. Relativamente à adoção e aquilo que nós estamos a fazer na Assembleia da República em Portugal, está alavancado em 5 grandes pilares, vou dizer assim. A estratégia, onde nós vamos incorporar a inteligência artificial na Assembleia da República, e para isso foi efetivamente criado um comitê há 2 semanas, nas diferentes áreas de desempenho da Assembleia da República. A Workforce, que é ampliar a colaboração entre as pessoas e a inteligência artificial. Os dados, ou seja, como é que nós vamos reforçar as bases de dados e as fontes estratégicas de dados para ampliar o impacto e a escala de inteligência artificial, e obviamente sempre a governance, com implementar as práticas de IA responsáveis, e quando falamos de IA temos que sempre incluir a parte de responsável, através do design e a calibração com vigilância humana. Nós, dentro da Assembleia da República, o João já referiu, não me vou alongar aqui, no processo legislativo orçamental, como também já referiu o nosso STAR, que é o Sistema de Transcrição Automática da Assembleia da República. Este projeto já foi apresentado na última reunião que houve pelo Pedro Pereira, e, portanto, não vou me alongar neste projeto, mas depois como é que nós estamos a utilizar, e peço desculpa por puxar aqui um bocadinho para a cibersegurança, na maneira como nós estamos a utilizar a inteligência artificial em operações ofensivas e defensivas dentro do Parlamento, e as ferramentas que também estamos a utilizar para neste âmbito. Nós estamos a desenvolver uma série de projetos, não só com o uso da inteligência artificial e as ferramentas como o DAST e outras ferramentas que nós utilizamos que têm já associados a inteligência artificial, mas estamos a desenvolver outro tipo de projetos que vai um bocadinho além daquilo que são as competências do nosso centro e do trabalho que desenvolvemos diariamente. Eu acho que já referi ontem, a nossa equipa é enorme. Nós temos um batalhão de pessoas, somos 3. E, portanto, alguns projetos que eu acho que são mais emblemáticos e que queria falar aqui um bocadinho é este projeto que é novo, onde nós temos informação verdadeira e falsa, onde nós temos que analisar the price of deception. E, portanto, aqui nós temos aqui um projeto onde nós queremos analisar, criar um ambiente de sandbox onde os investigadores, especialmente, podem sistematicamente explorar os incentivos estratégicos que levam à decepção. E basicamente este projeto visa conceder um modelo de jogo, portanto nós vamos aqui utilizar teoria de jogos. Eu acho que nós temos aqui académicos, portanto esta é uma parte que certamente lhes interessa, que é um artefacto formal e computacional. Aqui o simulador funcionará como uma ferramenta de jogo de guerra híbrida e que vai permitir testar hipóteses e treinar a intuição de decisores perante dinâmica de desinformação complexa, no cenário onde os dados históricos são insuficientes ou cuja complexidade não possa ser administrada.
O objetivo é, claro, o desenvolvimento do modelo formal de apoio à simulação, um framework, e que vai servir como base para futuras teorias e estratégias de defesa no ciberespaço. Portanto, este é o primeiro projeto que nós estamos aqui a apresentar, e tem aqui 2 projetos que são novidade, o qual arrancamos agora, e que eu tenho muitas expectativas nestes projetos. Um segundo projeto, e voltando um bocadinho atrás naquilo que nós estamos a fazer, nós estamos a apostar bastante na capacity building dentro da Assembleia da República, com os diferentes públicos, os diferentes alvos. Um deputado é tratado de uma maneira, os funcionários vão ser tratados de outra maneira, e dentro dos funcionários, aqueles que lidam com informação crítica ou sensível são tratados ainda de uma outra maneira. Portanto, nós temos aqui 3 camadas de capacitação que estão a ser ministradas e estão a ser preparadas, e também no uso não só na cibersegurança, mas também no uso da inteligência artificial. Para isso e para apoiar, nós criamos um cyberchat que vai ser lançado muito em breve. É um chat que utiliza inteligência artificial, está ligado ao Teams, que é a ferramenta que toda a gente na Assembleia da República tem acesso. Acho que todos os parlamentos têm acesso à Microsoft, portanto, jogamos em casa. E que vamos fazer? Nós vamos criar, temos já os nossos modelos com as vulnerabilidades e aquilo que nós chamamos de IOCs, que vêm tanto dos nossos serviços secretos como da ENISA, como Gabinete Nacional de Cibersegurança, e portanto, se um deputado ou um funcionário escrever "eu tenho dúvidas, recebi este e-mail", é o nosso objetivo receber uma resposta imediata e não utilizar o processo atualmente, que é enviar ou para o helpdesk ou para a nossa equipa de CSIRT e esperar a resposta, e às vezes o tempo pode ser crítico. Na cibersegurança, o tempo é efetivamente muito crítico. E, portanto, isto visa retirar a carga ao Service Desk e fazer com que os utilizadores tenham respostas imediatas via o chatbot e sentirem-se que do outro lado está sempre alguém pronto a ajudar, com a nossa equipa maravilhosa de 3 pessoas, não é? Somos imensos. Depois definimos também uma política de utilização aceitável de IA. Nós temos aqui em diferentes enquadramentos. Uma é enquanto utilizador, outra, nós na Assembleia da República desenvolvemos também software e, portanto, nós temos que utilizar aqui mecanismos de garantir que aquilo que é gerado, e nós agora estamos a utilizar uma plataforma que é o GitLab, e, portanto, nós temos que garantir que aquilo que nós estamos, o código que nós estamos a gerar, não vamos utilizar esse código gerado por IA em módulos criptográficos ou módulos de gestão de direitos de acesso dos utilizadores e administradores e em módulos de processamento de dados sensíveis. Portanto, a lista é enorme daquilo que nós estamos a fazer e que estamos a contemplar nesta política de utilização aceitável de IA, e depois posso partilhar convosco se tiverem interesse. Como é que nós utilizamos as APIs ou integrações com ferramentas de IA. Nós, na Assembleia da República, temos uma regra que é basicamente tudo, ou quase tudo, é on-prem. Portanto, cloud não está a ser contemplado. Haverá um momento em que vamos ter que olhar para isso, porque quando nós temos inteligência artificial, temos grandes volumes de dados. Nós, neste momento, passamos dos CPUs para os GPUs, mas daqui a pouco vamos ter que passar para os tensors e para os Ns e por aí fora. E, portanto, não vamos ter nem capacidade física para ter os modelos a correr, não vamos ter energia necessária para correr isso. E, para dar um exemplo, eu estive na saúde, nós fizemos correr alguns modelos de dados e nosso data center, que eu não vou dizer a localização exata, mas ficava no norte de Portugal, e conseguimos utilizar, no momento em que tivemos a correr aqueles modelos, a energia da área metropolitana do Porto. E foram alguns minutos. Agora vamos imaginar, no universo em que estamos todos a utilizar a inteligência artificial e a desenvolver estes modelos, e como é que nós vamos garantir que temos essa capacidade de resposta. E para isso nós vamos também realizar testes piloto para avaliar as funcionalidades e a integração que são adotadas em larga escala. Não é este, é este. Estava-me a enganar. Depois,
Um projeto que particularmente comecei agora, a segurança não se dá só no espaço digital, dá-se também no espaço físico e, portanto, nós o que estamos agora a trabalhar, e isto é a minha segunda tese de doutoramento, portanto, são os primeiros a ver. From cameras to code, understanding employees' cognitive, affective and behavioral responses to algorithm surveillance in high security workplace. Portanto, nós cada vez temos mais câmaras de vigilância suportadas por inteligência artificial para prevenir violações de segurança e reforçar a defesa cibernética. E nós temos que analisar como é que nós estamos a utilizar essas câmaras que têm inteligência artificial e nós temos muitos exemplos do que acontece. Por exemplo, eu gosto muito de referir o exemplo de Singapura, onde eles têm um sistema que quase consegue detectar que uma pessoa vai cometer um crime antes de cometer o crime. E, portanto, isto pode ser problemático. Nós estamos a chegar a um nível que é quase difícil de gerir tudo o que se passa à nossa volta. E, portanto, este projeto tem como objetivo percepcionar a vigilância algorítmica, de forma que as percepções que moldam os juízos sobre a confiança, preocupações, privacidade e justiça, e como é que esses juízos que são criados influenciam a conformidade, a resistência e a adaptação comportamental em ambientes, neste caso, governamentais de alta segurança. Portanto, esta é uma parte que também temos que analisar e como é que nós utilizamos lidamos com o aspecto físico e digital e a inteligência artificial. E pronto, basicamente estes são alguns dos projetos que nós estamos a desenvolver. Eu não tenho muito mais projetos para apresentar, porque os primeiros 6 meses foi para criar o Centro Operacional de Segurança Informática e agora é que estamos a avançar. Esta unidade foi criada, começou a funcionar a 22 de maio, portanto não tivemos tanto tempo quanto isso, mas acho que estamos no bom caminho. Aqui a Assembleia da República tem esta particularidade. Eu não sei se isto está a ser gravado, mas eu atrevo-me a dizer que nós somos quase uma máfia. Nós juntamos-nos e ficamos ali e toda a gente protege toda a gente. E uma máfia do bem, ok? Nós temos a Dark Web e nós somos o lado bom da força. E, portanto, é fácil criar estes projetos e há outros projetos que eu vi aqui. A parte da ontologia legislativa é também um dos projetos que nós queremos avançar e, portanto, é isto que se passa por terras lusas.